Muito bem, vamos lá. Retomando então o estudo do livro Desobsessão, de André Luiz, psicografia do Chico e de Valdo Vieira, nós vamos aqui para o capítulo número 19, aparelhos elétricos, também falando sobre os componentes da reunião, e também, conforme for, o capítulo número 21, visitantes. Bom, nós estamos então acompanhando essas importantes orientações trazidas por André Luiz para que conheçamos, para quem não conhece, conhecer o trabalho de desobsessão, para quem já conhece, ampliar o conhecimento e entendimento sobre o trabalho, mas de um modo geral todos nós, como estudantes da doutrina espírita, conhecemos sobre a nossa postura, a nossa conduta, os objetivos do trabalho que se desenvolve visando o auxílio, a assistência aos irmãos sofredores do plano espiritual. Bom dia, André. Bom, nós falamos então no nosso último encontro sobre cadeiras, falamos sobre iluminação. Bom dia, Renata. Falamos também sobre isolamento hospitalar. E agora nós falaremos então no 19 sobre aparelhos elétricos. Então diz assim para nós: os aparelhos elétricos no recinto, quando a desobsessão seja efetuada em lugar capaz de utilizá-los, devem ser restritos a uma lanterna elétrica destinada à serventia eventual e, quando seja possível, a um aparelho para a gravação de vozes das entidades, notadamente daquelas que se caracterizam por manifestações construtivas, para que se lhes fixem os ensinos ou experiências com o objetivo de estudos. Repitamos que o grupo usará apenas o aparelho para a gravação de vozes, quando semelhante medida esteja em suas possibilidades, sem que isso seja um fator essencial e inadiável à realização do programa em pauta. O dirigente da reunião ou o companheiro indicado para o manejo desses engenhos precisa, porém, estar atento, verificando-lhes o estado e funcionamento antes das atividades da equipe, prevenindo quaisquer necessidades, de maneira a evitar aborrecimentos e atropelos de última hora. Bom, no item número 10, só voltando aqui, que nós já tínhamos estudado, quando falava sobre recinto das reuniões, André Luiz já tinha comentado sobre os aparelhos, quando ele falava para nós aqui a respeito do relógio, na preparação do recinto, com a higiene, com a simplicidade, alguns móveis como mesa, livros, as cadeiras devidamente postadas, ornamentos, toalhas, recipientes de água, outros objetos e utensílios que devem ser evitados. E ele coloca também aqui e o aparelho para a gravação de vozes, na hipótese de existir no aposento, não deverá perturbar um bom andamento das tarefas e será colocado em lugar designado pelo orientador dos trabalhos. Então aqui a gente vem para o 19, que traz exatamente o reforço para essa orientação. Bom, a preocupação que se tem hoje para o registro de reuniões mediúnicas é com relação a que tipo de aparelho utilizar, se faz apenas a gravação de vozes, se faz a gravação de imagens, principalmente com as facilidades que nós encontramos hoje, onde nós temos celulares, computadores, smartphones, tablets e tantos outros recursos, as próprias câmeras de filmagem muito práticas nos tempos atuais. Inclusive nós encontramos hoje, por exemplo, em redes sociais, transmissões ao vivo de reuniões mediúnicas, principalmente no caso, reuniões de comunicação de um modo geral, sem que seja, nesse caso, uma reunião de desobsessão. Antes de nos preocuparmos, bom dia, abraço, antes de nos preocuparmos com que tipo de equipamento vai ser utilizado,
A pergunta principal é: qual é o objetivo dessa gravação? Da mesma forma, né, André Luiz vem trazendo para nós aqui, fazendo um paralelo entre os trabalhos que acontecem, por exemplo, dentro de um hospital, e a mesma forma agora também falando sobre os cuidados, sobre a discrição, sobre a preservação da privacidade dos participantes. Quando nós fazemos uma gravação, em especial, aqui nesse caso, num trabalho de desobsessão, qual é o objetivo dessa gravação? Da mesma forma que um paciente numa UTI de um hospital deve ser preservado de qualquer tipo de exploração da sua imagem, que vai gerar um grande constrangimento pelo fato dele se encontrar absolutamente vulnerável, né, numa situação que pode causar uma impressão negativa para si próprio, para os familiares e para as pessoas que assistem. No caso de uma reunião mediúnica acontece a mesma coisa, onde nós vamos envolver ali os médiums, onde nós vamos envolver os espíritos que são assistidos, eventualmente também envolvendo as pessoas que estão participando ali como observadoras, como visitantes ou como as pessoas em tratamento. Então a grande pergunta é: para que isso vai ser gravado? Fala também aqui, né, nós vamos explorar um pouquinho mais sobre esse tema, quando ele fala sobre os aparelhos elétricos. No caso aqui, o ideal seria, por exemplo, uma lanterna, né, que é apenas ali para poder, no caso de alguma eventualidade, de falta de luz e tudo mais que pode acontecer, nunca se sabe, né? A gente sabe que as quedas de energia, especialmente em dias de chuva, em dias de muitas ventanias, ou mesmo lugar onde a rede elétrica apresenta uma certa instabilidade, durante a reunião mediúnica isso pode acontecer. Então é muito importante que haja ali esses equipamentos de emergência, né? Uma lanterna, um pequeno aparelho, né, de iluminação, que seja ali utilizado para esses momentos. Fora isso, hoje, quando a nossa vida, diferentemente da época em que André Luiz trouxe para nós esse livro, onde os equipamentos elétricos e eletrônicos, né, eram raros, eram desajeitados, eram grandes e, portanto, acabavam não sendo muito convenientes, hoje nós temos de tudo, com toda facilidade. Então, qual é a utilidade desses aparelhos eletrônicos para o objetivo do trabalho? Eu preciso ter um computador na sala, eu preciso ter aquela filmadora, eu preciso ter ali qualquer outro tipo de equipamento? O trabalho essencialmente acontece entre encarnados e desencarnados, num trabalho em que há uma relação mental, vibracional entre os participantes, e a assistência acontece principalmente através de uma orientação evangélica, através de uma orientação doutrinária junto a esses espíritos. Portanto, qualquer tipo de equipamento extra que vá se apresentar, acontece apenas ali um excesso desnecessário. Nós já tivemos, por exemplo, também, só para vermos ali como as coisas vão avançando em termos de tecnologia, trabalhos que acontecem, trabalhos mediúnicos, em que os médiuns, com uma programação de pesquisa, de investigação previamente determinada e orientada e programada também, quando os médiuns, por exemplo, são testados clinicamente, através, por exemplo, de um eletroencefalograma, de um aparelho de aferição de pressão arterial, para poder fazer uma investigação fisiológica do trabalho que acontece. Mas aí é uma exceção, exatamente aí para fazer uma investigação de pesquisa a respeito da relação entre o corpo físico do médium e a mediunidade, o transe mediúnico. Mas aí também é uma exceção. São eventos ali devidamente programados para isso. Mas para a gente poder perceber que os aparelhos elétricos eles podem surgir, e não apenas elétricos, mas eletrônicos, podem surgir em situações das mais imprevisíveis. O principal que é colocado para nós nessa colocação é com relação a esse aparelho de gravação. A gente lembra que eram utilizadas fitas, né? Aquelas fitas magnéticas, então eram bastante desajeitadas, barulhentas, precisava de alguém que tivesse ali um conhecimento do manuseio desses aparelhos, né? Então isso poderia gerar uma certa distração no trabalho. Só para a gente lembrar sobre essas gravações, o próprio livro Instruções Psicofônicas, em que o Chico traz para nós ali diversas crônicas, como o próprio nome diz, instruções psicofônicas, são instruções que vieram através da psicofonia. E naquelas reuniões mediúnicas elas foram gravadas. E depois, então, as transcrições daquelas comunicações acabaram se tornando esse livro que nós vamos estudar em breve dentro do nosso roteiro.
Mas o que nós percebemos é que hoje existe uma publicação de um DVD ou de um CD, não sei exatamente, não me recordo exatamente, em que essas gravações originais foram publicadas. Então nós víamos ali, né, o Chico, por exemplo, trazendo ali mensagens dos espíritos, trazendo através da sua própria voz ali a emoção dos espíritos que se comunicavam. Alguns espíritos que traziam suas histórias, outros espíritos que traziam ali as suas histórias de uma forma bastante sofrida, e tudo isso foi possível através dessa gravação. Então essas gravações eram previamente orientadas, né, e combinadas e autorizadas pelos mentores do trabalho, tanto os dirigentes encarnados como também os dirigentes desencarnados, nesse caso, né, capitaneados por Emmanuel, que estava sempre participando, para que essas gravações pudessem ser registradas com o objetivo de instrução. É colocado para nós aqui, por exemplo, né, aqui no nosso texto. E quando seja possível, há um aparelho para gravação de vozes das entidades, notadamente aquelas que se caracterizam por manifestações construtivas, para que se lhe fixem os ensinos ou experiências com objetivo de estudo. Então, exatamente com esse objetivo. Para quem vai fazer essa gravação? Quem vai ter acesso a ela? Isso pode trazer algum constrangimento para o espírito que está se manifestando, para os médiuns que estão trabalhando, para os colaboradores da instituição, para a própria instituição, para a doutrina espírita, inclusive. Porque quando você grava uma reunião mediúnica, e essa reunião mediúnica, essa gravação se torna pública, é muito importante que aqueles, por exemplo, que ou são espíritas ou não são adeptos do espiritismo, façam seus apontamentos e muitas vezes façam críticas muito severas. Da mesma forma que nós tivemos há pouco tempo, como eu já comentei com vocês, né, há alguns anos, quando então essas reuniões que aconteciam em templos religiosos eram transmitidas ao vivo na televisão, em que os cultos religiosos eram transmitidos, manifestações mediúnicas, que eram rotuladas ali como manifestações dos espíritos inferiores, de demônios e tudo mais, tudo isso acaba impactando diretamente na filosofia que sustenta aquela instituição e os trabalhos que ela desenvolve. Então tudo isso deve ser muito bem pensado, muito bem orientado. A Angelina colocou, existe uma instituição séria do Rio de Janeiro que realiza reuniões, mas precisa ser realizada uma inscrição e é ao vivo, né? Pois é, eu também já vi, não apenas ao vivo, né, Angelina, mas também reuniões que foram gravadas, reuniões domésticas que foram gravadas, né? E são colocadas depois no YouTube, né, para todo mundo assistir, em outras redes sociais. Então, a pergunta que nós fazemos é qual é o objetivo? É um exibicionismo? É para trazer algum tipo de impacto nas pessoas que assistem? Tem um objetivo de instrução? Tudo isso, então, vai exatamente do bom senso dos médiuns, dos dirigentes dos trabalhos, das instituições, quando no caso for um trabalho institucional, para saber exatamente o propósito daquilo tudo que acontece, né? Inclusive acontece também para a família de adictos, para que eles se aceitem, aceitarem o tratamento. Né? Pois é, então, são objetivos diversos, né? Então hoje, principalmente que nós temos, né, nesse período em que nós abrimos uma nova forma de trabalho, que é o trabalho virtual, por causa, né, da interrupção dos trabalhos e tudo mais, muitas instituições e muitos grupos começaram então a trazer ali, a levar a público os trabalhos que acontecem na intimidade do centro espírita. E isso também à distância com as pessoas, cada uma em suas casas. Né? Então, mais uma vez, vai exatamente do bom senso. Mas essa é uma questão que precisa ser muito discutida, é uma novidade hoje nesse tipo de trabalho, a forma como ele se desenvolve. Então, nós estamos ali tentando encontrar qual é o ponto de equilíbrio entre o uso da tecnologia e, ao mesmo tempo, a exposição das reuniões mediúnicas. O Braz lembrou ali em cima, em um aplicativo de celular usando como TCI, ouvi um espírita chamar pelo nome, né? Tive até mensagem até direto, uma vez no ano passado. Nem acontece, né? Então também da mesma forma, né, as transcomunicações instrumentais também são hoje, com a facilidade da tecnologia, são hoje recursos que os espíritos estão se manifestando. Mas a pergunta mais uma vez é, né, qual é o objetivo dessas manifestações? Porque do contrário,
a gente vai entrar, Brás, naquilo que eu tinha comentado com vocês outras vezes, sobre os programas que mostram caçadores de fantasmas, né? E aí então eles vão a determinados lugares, colocam seus equipamentos, registram eventualmente ali uma ou outra presença, e depois no final eles simplesmente dizem, olha, detectamos que aqui tem fantasma. E cada um vai para sua casa. Então, no caso de uma transcomunicação instrumental, quando nós estabelecemos o contato com o plano espiritual, a pergunta é, para que isso? Porque essa presença dos espíritos, exercendo ali a sua influência sobre aqueles que provocam essas reuniões ou provocam essas manifestações, a gente lembra sempre, Kardec ele é muito enfático a esse respeito, né? Isso traz muitos perigos. Porque enquanto nós temos aqueles que utilizam o celular para registrar uma comunicação, nós temos aqueles que utilizam o copo, nós temos aqueles que utilizam uma tábua Ouija para que os espíritos se manifestem. E depois os espíritos se aproximam, já que estão evocados, e quais são as consequências depois dessa aproximação. Então, a relação com o plano espiritual é muito séria, da mesma forma que a nossa própria relação social com as pessoas aqui do nosso meio. Quando nós convidamos alguém, por exemplo, para entrar em nossa casa, você chama alguém que está passando na rua, essa pessoa vai entrar no seu ambiente doméstico, vai fazer parte da rotina da sua família naquele momento e depois. E isso é muito comum, quer dizer, nós fechamos as portas para um estranho que passa na rua, porque nós não sabemos quem é essa pessoa, o que ela pode provocar, mas nós abrimos as nossas casas para os espíritos. E na verdade nós estamos falando de personalidades, de pessoas que trazem intenções, que trazem tendências, né? Então, com a mesma vigilância que nós trancamos as nossas portas de casa para evitar qualquer tipo de invasão, nesse caso moral, na mudança das vibrações dos nossos pensamentos, nós temos também que trancar as nossas portas vibracionais para evitar que esses espíritos tragam perturbação para o ambiente onde nós estamos. Então, a curiosidade tem o seu preço, né? Então, hoje, mais uma vez, né, nós estamos então numa fase em que a tecnologia permite esses tipos de divulgação. Então, mais uma vez, a orientação é, né, sempre entrar em contato com a instituição, sempre entrar em contato com os dirigentes do trabalho, orar e vigiar, exatamente. Então, exatamente para saber qual é o objetivo desse tipo de transmissão, de gravação, para que isso não traga um prejuízo para o trabalho e um prejuízo de modo geral para todas as esferas ali, né? Desde participantes, encarnados, instituições e também a própria doutrina espírita, que acaba também sendo manchada dependendo da forma como esse recurso da mediunidade é utilizado. Porque aí então alguém que se coloca como médium, se coloca como espírita, falando publicamente, vai dizer, então isso é o espiritismo, o que aquela pessoa está fazendo é o espiritismo, né? Então isso acaba também tendo essas responsabilidades. Bom, muito bem. Então aqui André Luiz traz para nós essa orientação, esses cuidados, né? E quando houver ali a possibilidade de fazer essa gravação, que ela seja feita, né, de uma forma discreta, bem programada, que não interfira no desenvolvimento do trabalho. Porque isso pode acontecer, né? Então, para que não haja interrupção, para que não haja interferência durante as manifestações, porque da mesma forma que se filma, por exemplo, uma cirurgia, da mesma forma que se filma um paciente sendo tratado, o objetivo principal é exatamente ali o cuidado com aquelas pessoas que estão sendo tratadas no hospital. E não a gravação em si, quer dizer, não vai colocar o doente numa postura, numa determinada posição, exatamente para poder facilitar a gravação, para fazer ali um cenário, uma interpretação. A responsabilidade do trabalho de desobsessão é o cuidado com aquela pessoa que se manifesta, é a assistência de que ele necessita naquele momento. Porque a dor que ele apresenta não é uma dor interpretada. E a dor que ele apresenta ela é verdadeira e precisa ser assistida. Portanto, tudo aquilo que acontece extra manifestação e extra assistência não deve interferir no trabalho. Então esse é o cuidado que vai se apresentando para nós. A Angelina colocou, né, Dr. Frutuoso, né, um dos palestrantes, né, cheguei até eles por indicação. Então realmente o Frei Luiz traz ali para nós ensinamentos valiosos, né, e experiências também bastante grandes, né? Então, mais uma vez, é um centro espírita que tem o objetivo de fazer uma divulgação sobre a mediunidade, que também traz ali
os seus cuidados, né? Mas aí cada um tem ali uma opinião a respeito, né? Será que é necessário mesmo fazer essa exposição? Se ela é feita dessa forma, quais são as consequências? Enfim, tudo isso então vai sendo analisado trabalho a trabalho, instituição a instituição. O Braço perguntou, em junho do ano passado, perguntei a um espírito de uma mulher se a pandemia ia durar muito. Ela disse mais de 4 anos, né? Eu perguntei o que viria depois, ela respondeu, a Terra vai tremer em todos os seus pilares, né? Quando isso vai acontecer? Ela foi enfática, né? Isso não posso te informar. Né? Então isso aí é normal, né? Que a gente tenha essa atenção, esses cuidados do momento que a gente está vivendo, porque é realmente ali uma agitação moral para o nosso mundo, né? Então, todos nós ali teremos, né, esse período ainda bastante longo, né, de ajustes desse período de pandemia e das lições que essa experiência vem trazendo para todos nós. Bom, muito bem. Próximo item, número 20, componentes da reunião mediúnica. Né? Então aqui nós temos, né, eu tenho aqui 2 livros. O primeiro livro é exatamente esse que nós estamos estudando, da desobsessão. E tem um outro livro também de Richard Simonetti, que eu separei, intitulado Mediunidade, tudo o que você precisa saber. Então a gente vai ler um pouquinho dos dois para complementar aqui o nosso conhecimento. Então vamos primeiro ao que no nosso desobsessão naturalmente. Os componentes da reunião, que nunca excederão o número de 14, conservem acima de tudo elevação de pensamentos e correção de atitudes antes, durante e depois de cada tarefa. Então, primeiro, aqui ele coloca com relação a números, né? A gente lembra que não é nem um número cabalístico, não é nem, né? Inclusive já vejo assim, alguns comentários fazendo ali um paralelo sobre o número de apóstolos, aquela coisa toda. E, na verdade, existe uma questão muito prática que André Luiz coloca para nós aqui embaixo no mesmo texto, que ele fala exatamente sobre a praticidade desse número. Quer dizer, não exceder o número de 14, exatamente porque nós teremos ali os participantes dessa reunião, cada um ali, né, cada pequeno grupo ocupando determinadas funções, para evitar que haja uma população muito grande de colaboradores e acabem depois poluindo a reunião. Porque lembramos, né, que tem ali a questão da função de cada um, daqueles colaboradores que aguardam o seu momento de trabalhar, existe ali o equilíbrio mental que todos precisam ter. Então, ter ali muita gente, né, acaba muito mais atrapalhando do que ajudando. É a mesma coisa, né, fazendo aquele mesmo paralelo, você está num centro cirúrgico, enchendo ali um monte de gente, fazendo o que exatamente? Para que aquele excesso, sendo que cada um tem a sua função para aquele tipo de trabalho que está sendo desenvolvido. Então André Luiz coloca aqui o não exceder o número de 14 pela seguinte forma. Primeiro aqui embaixo, eu vou saltar aqui alguns parágrafos, depois a gente volta, só para poder complementar a ideia. Ele diz assim: todos os componentes da reunião da equipe, assumirão funções específicas. Num grupo de 14 integrantes, por exemplo, trabalharão 2 a 4 médiuns esclarecedores, 2 a 4 médiuns passistas e 4 a 6 médiuns psicofônicos. Então, somando aqui os números maiores que ele traz para nós, 4, 4 e 6, nós temos 14. Mas ele coloca 2, por exemplo, médiuns esclarecedores, 2 médiuns passistas e 4 médiuns psicofônicos na quantidade mínima dentro desse grupo que ele apresenta, que vai trazer para nós aqui a quantidade de 8 pessoas no máximo. Mas aí nós vamos encontrar também algumas instituições que não têm essa quantidade suficiente de trabalhadores. Se nós vamos no centro espírita grande, existe ali um determinado tipo de trabalho que é feito. Mas nós temos muitos grupos que são pequenos, de instituições, por exemplo, fora dos grandes círculos, né, dos grandes centros urbanos, mas mesmo também pequenos centros espíritas nas grandes cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, que são cidades grandes, mas são grupos pequenos. São centros espíritas recém-formados ou centros espíritas que trazem ali aquele pequeno grupo de participantes, né, que não tem tantos colaboradores. Então nós teremos ali às vezes 4, no máximo 5 trabalhadores. Então cada grupo espírita vai se ajustar de acordo com
com o número de colaboradores, né? De acordo com o seu efetivo de trabalhos mediúnicos, né? Dudu colocou, né, no centro que trabalho, que frequento, são 2 esclarecedores, 4 médiuns, 2 sustentadores. Ou seja, são 4 ou são 8 trabalhadores. Se para aquele trabalho esse número é o suficiente, então está resolvido o problema. Porque do contrário, né, nós sempre acharemos ali que existem essa determinação, né, fora desse número, o trabalho não se realiza. E na verdade não. Na verdade nós temos ali cada grupo se ajustando com o número adequado de trabalhadores, né? O Brás colocou, né, a quebra dessa barreira dimensional demorou, né? Essa relação que se fala, né, Brás? Na relação entre mundo físico e mundo espiritual, sim, né? Tudo dependia muito, né, de uma organização teórica, de uma organização doutrinária, para que se compreendesse o trabalho, o mecanismo do trabalho. Mas nós estamos ainda muito longe do ideal, né? Lembrando que são muito poucos grupos mediúnicos se comparado com a população que nós temos. Então a doutrina espírita surgiu para nós aí há 160 e poucos anos, né? E de lá para cá nós tivemos uma quantidade significativa de instituições que foram criadas. A doutrina espírita vem sendo divulgada nesses grupos e agora também no ambiente virtual, mas o trabalho na relação com o plano espiritual é um trabalho ainda muito limitado. Ainda muito precisa ser feito, mas tudo começa exatamente com esclarecimento. A gente não pode fazer um trabalho que comece de trás para frente, convidando os espíritos e depois entendendo a relação entre mundo físico e mundo espiritual. É necessário primeiro entender a relação para depois começarmos a especializar os grupos para que esse trabalho se realize, né? Mas muito bem, falamos aqui então sobre o número de colaboradores. André Luiz continua aqui para nós. Nenhuma preocupação com paramentos ou vestes especiais. O que nós vamos encontrar então aqui nessa orientação? Primeiro, né, existe um misticismo muito grande em torno, né, dos adereços de uma sala de reunião, das vestimentas, né, acreditando que a relação entre mundo físico e mundo espiritual se dá de uma forma cerimonial. Então nós estamos muito acostumados a isso, né? Ele está muito ligado ainda a rituais de passagens, a cerimônias, principalmente fala na relação com aquilo que é entendido como sobrenatural. Então quantas e quantas vezes vemos isso o tempo todo, né? Nas reuniões tradicionais, vestimentas, objetos, locais, tipos de rituais, palavras sacramentais, objetos que são utilizados, né, com essa função de evocação e tudo mais. E é muito natural que dentro da doutrina espírita, nós ainda que trazemos, né, no nosso psiquismo, no nosso subconsciente, o registro dessas experiências anteriores, que nós queiramos ainda mantê-las durante, né, as reuniões mediúnicas. Mas aí então a gente vai buscando esse esclarecimento. E a doutrina espírita vai mostrando para nós que o que vale para nós é exatamente ali a ideia do pensamento, né? Ali o objetivo do pensamento, que vai então trazer para nós ali a transformação das nossas vibrações, das nossas irradiações, estabelecendo uma relação saudável com o plano espiritual. Pois a gente vai trabalhando, né, buscando esse ajuste. Mas tudo ali tem um começo, né, que depende exatamente da educação, que nós vamos então desenvolvendo nesse trabalho mediúnico. Então começa por aí, o ambiente adequado, simplicidade, sem adereço, sem qualquer tipo de objeto. É natural que nós ainda assim tenhamos necessidade desses objetos. Então, por exemplo, uma imagem de Jesus, a ideia daquela toalha branca na reunião, daí então a expressão mesa branca, né, uma flor, um copo d'água, livros, não apenas livros instrutivos, mas livros que são considerados livros sagrados, né? Da mesma forma que se usa uma Bíblia num ritual religioso, né, para aqueles que utilizam, ou um outro livro que seja considerado sagrado, muitas vezes se coloca o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos em cima da mesa, como se fossem ali objetos de proteção, e não como livros de instrução. E mais uma vez isso é muito natural pelo apego que nós temos ainda, pelo psiquismo humano de buscar essa exteriorização da nossa fé, ou seja, nós precisamos ali ter esses objetos de conexão para que os nossos pensamentos se fortaleçam.
Então uma flor, uma vela, algo que tem ali uma imagem que é colocada. Então tudo isso com o tempo a gente vai se desapegando. Da mesma forma também quando ele fala sobre paramentos ou vestes especiais. Então há necessidade de roupas brancas, há necessidade de estarem descalços, há a necessidade de termos ali determinadas posturas durante o trabalho, posturas especiais para que o trabalho aconteça. Então, se por um lado nós temos ali então a despreocupação com esses paramentos ou vestes especiais, por outro lado, quando nós saímos então desses apegos, nós voltamos para a nossa vida cotidiana. E quais então seriam ali as vestes ideais? Aí então vem todo o cuidado para que não haja o excesso com vaidades, né, excessos ali com, por exemplo, né, com tipos de roupas, com adereços, com perfumes, com penteados, né, enfim, com vários outros tipos de elementos que vão ali alimentando a nossa vaidade, como se a reunião mediúnica fosse um evento, seria um evento social. Então a mesma roupa que eu uso, por exemplo, para ir num casamento, para ir num passeio ao shopping, eu vou usar para poder participar da reunião mediúnica. E isso pode trazer inconvenientes. Nós temos, inclusive, pessoas que no cotidiano utilizam roupas que podem ser, por exemplo, provocativas, né, no seu tamanho, no seu recorte, na sua transparência. Tudo isso traz para nós uma desconcentração, até uma vulgarização da qualidade do nosso pensamento, que deve se manter elevada. Então utiliza-se maquiagens, utiliza-se bijuteria, objetos disso, objetos daquilo, como se o centro espírita e a reunião mediúnica fosse uma passarela de exibicionismo. Então a discrição, da mesma forma que nós comparemos a uma reunião em que exige de nós uma vestimenta discreta, da mesma forma nós também utilizaremos dentro dessas reuniões. Então nem há mais, no caso dos excessos, nem temores, né, com os paramentos, né, imaginando que há necessidade de alguma conexão entre roupas, médium e mundo espiritual por causa, né, das suas vestimentas. Tem uma preocupação com isso. Então, quanto mais discreto, melhor. Da mesma forma que nós tivemos lá no início, André Luiz falando para nós sobre a questão da alimentação, sobre a questão da qualidade dos nossos pensamentos, a forma como nós nos apresentamos fisicamente, né, nas adereços que nós utilizamos, isso também determina a qualidade dos nossos pensamentos. E ele continua: compenetrem-se de que se acham no recinto, exercendo fraternalmente o mandato de confiança. Então, além disso, a nossa própria postura mental, né, estamos ali naquele local com o compromisso de assistir, com o compromisso de auxiliar. E não simplesmente visitando um lugar ou participando ali por mera curiosidade, né, simplesmente sem qualquer tipo de compromisso direto com a tarefa em si. Então é muito importante nós nos colocarmos também mentalmente com essa postura. E ele coloca também mais um detalhe com relação ao nosso compromisso. Na doutrina espírita, não há lugar para a fé cega. Item-se, no entanto, no ambiente da desobsessão, pesquisas ociosas ou vã indagações, críticas ou expectações insensatas. Porque o trabalho, quando ele acontece, fica tudo muito tranquilo enquanto as manifestações não surgem. Porque existe ali um roteiro de trabalho em que nós temos, né, aquela meditação, aquela concentração inicial, depois nós temos a prece, temos a leitura, temos algumas reflexões. Então até aí todo mundo começa a se harmonizar, todo mundo fica muito bem concentrado, focado naquilo que está sendo feito. Aí então começam as manifestações. Aí nós temos espíritos das mais variadas características que vão então se manifestando, espíritos em sofrimento, espíritos vulgares, espíritos agressivos, espíritos que trazem ali um certo grau de equilíbrio diante da sua condição de sofrimento, né? Então, muitas vezes isso nos causa uma certa impressão, em que eu posso até não dizer alguma coisa, fazer algum comentário com relação àquilo que o espírito se apresenta. Por exemplo, algo muito simples, quando um espírito, então, que traz ali uma característica
de tradições africanas, por exemplo, né, ele se manifesta e começa a falar daquele jeito, ele tem ali as suas necessidades, né, das sensações que ele ainda busca, e aí então começam os apontamentos, começam as críticas, né, e cada espírito, na verdade, ele vai se apresentar de acordo com as suas condições, se os trabalhadores precisam compreender que ele é aquele espírito naquele momento. E o que vale muito mais não é fazer uma análise sobre a sua personalidade, mas é ajudá-lo nas suas necessidades. Tem aquele espírito que traz ali uma personalidade infantil, tem aquele espírito que se apresenta como uma personalidade masculina, uma personalidade feminina, uma personalidade não binária. São idades diferentes, são condições diferentes, sequelas que ele ainda traz das suas últimas experiências, seja no plano físico como encarnado, durante ali, né, naquele momento da sua desencarnação, seja ali o pós-desencarnação, a personalidade que ele tinha, muitas vezes um espírito arrogante, um espírito muito simples, um espírito que traz as suas ilusões. Então são características das mais variadas que inevitavelmente vão provocar em nós uma determinada impressão. De que modo que eu tenho que me comportar diante disso? Por isso que André Luiz coloca, evitar então naquele momento, né, pesquisas ociosas ou vã indagações, levantando dúvidas se a manifestação é real ou não, se o médium está comprometido ou não. Evitar críticas e expectações insensatas, porque não é um momento de crítica. Porque todos os trabalhadores, todas as pessoas, todas as personagens que estão envolvidas naquele trabalho estão vivenciando as suas próprias experiências de aprendizado, de crescimento espiritual. E tem que respeitar a condição daqueles indivíduos naquele momento. Por isso, então, né, o foco do nosso trabalho é exatamente a assistência da melhor forma possível, da forma como for necessário, mantendo a concentração, mantendo o equilíbrio, mantendo ali, né, a nossa conexão mental com os trabalhadores do plano espiritual para que o trabalho se desenvolva. Depois, se houver necessidade, o grupo pode se reunir e fazer uma avaliação sobre o resultado do trabalho, sobre a forma como as manifestações aconteceram, fazer ajustes depois para que nas próximas reuniões determinadas situações não aconteçam. Mas tudo isso deve ser analisado depois da reunião, não durante, porque durante todos devem estar focados no principal objetivo. Dudu colocou, acho muito importante quando se faz a leitura antes de iniciar o trabalho e a prece inicial silenciosa de cada um quando o choque anímico chega. E os trabalhos começam, né? Então é bem importante manter esse equilíbrio. O Braço colocou, uma vez na Umbanda, viu um espírito de uma criança, incorporou em uma senhora de uns 70 anos, engatinhou e pediu a mamadeira, né? Foi engraçado, né? Ela com a mamadeira na boca, né? Nesse momento, Braço, o que você colocou é algo muito sério, porque o grupo pode achar engraçado. E exatamente essa graça acaba exatamente fazendo com que a desconcentração aconteça. Então nós temos situações que são engraçadas, temos situações que são temerosas, que são preocupantes. Então ali a serenidade e o equilíbrio do grupo é fundamental. Principalmente porque no trabalho de desobsessão, como o próprio nome traz para nós, os casos que surgem ali são sempre casos bastante sérios, bastante graves. No caso de uma reunião mediúnica de manifestações, digamos assim, manifestações de comunicações espontâneas, essas situações podem até provocar em nós ali uma situação um pouco mais hilária, né? Mais engraçada, mas mesmo assim, quando o grupo perde o foco e abre as portas mentais para outros tipos de influência, nós temos que lembrar que os orientadores do trabalho no plano espiritual são espíritos que estão ali comprometidos com a assistência de todos aqueles espíritos. Esses espíritos não se manifestam para a nossa diversão. Eles não abrem, por exemplo, um espírito que sai dos seus compromissos. André Luiz já falou sobre isso também. Que os espíritos que vêm ali para dirigir os trabalhos são espíritos que abrem mão dos seus compromissos em esferas elevadas para orientar a equipe para prestar aquele tipo de serviço. Não é para fazer teatro, não é para fazer graça.
São situações que são engraçadas, mas que o grupo lembre sempre que aquele espírito que se manifesta, muitas vezes ali colocando o médium nessa condição de graça, não existe graça nenhuma naquilo que está sendo trabalhado. Porque, do contrário, os espíritos orientadores não precisam estar ali. Bastam que os médiums, os participantes da reunião, permitam qualquer tipo de manifestação e vão responder por isso depois, pelas consequências desse tipo de relação. Então é muito importante esse tipo de cuidado. Por isso que a doutrina espírita tem ali todo esse protocolo de cuidado, de seriedade do trabalho, exatamente para que não haja esse tipo de manifestação. O Dudu colocou, né, a sala coberta de luz, raios que por alguns visíveis transforma a colocação de cada médium, né? Então assim, existe realmente essa irradiação também, né? Outra vez vi uma senhora tocando música, né, das folias local, né, sem saber uma única nota do violão. Então, a mesma coisa. Esse tipo de manifestação já não é mais para desobsessão. São reuniões que vão acontecendo e a pergunta é, né, qual é o objetivo dessas reuniões? São manifestações espontâneas? O grupo, de alguma forma, vai tirar algum benefício dessas reuniões? No caso das reuniões de desobsessão, o sofrimento é ali imperativo em todos eles. Nenhum espírito se manifesta numa reunião de desobsessão sem ter consciência disso, né? São extremamente responsáveis para esse trabalho sério, né? O Brás colocou, né, na Umbanda eles parecem ter mais liberdades, né? Brás, cada grupo mediúnico trabalha com determinados objetivos. No caso, por exemplo, ali das reuniões da Umbanda, eles podem ter esse espaço para que os espíritos se manifestem interagindo com os encarnados. Nos trabalhos mediúnicos da doutrina espírita, existem propósitos bastante determinados. Ou as reuniões mediúnicas são de comunicações para a consolação dos encarnados e desencarnados, ou são reuniões de orientações por parte dos espíritos instrutores, ou são reuniões de assistência. Essa liberdade tem validade? Cada grupo vai ter ali a sua análise. A doutrina espírita não vê qualquer tipo de proveito nesse tipo de reunião. Divertir os encarnados, né, através dessas manifestações, sendo que cada um de nós ali está trabalhando exatamente por uma transformação moral muito profunda. Então não é julgando, cada grupo faz ali o seu tipo de reunião. O que nós falamos é que a reunião mediúnica, estudam Kardec por um lado e permitem esse tipo de reunião, né? Então, onde no Livro dos Espíritos fala que é muito interessante ver um espírito se manifestando com esse objetivo. Nós já tivemos, por exemplo, né, no caso de reuniões mediúnicas que têm o objetivo de trazer uma impressão, por exemplo, causar uma impressão sobre os encarnados, né, nós já tivemos manifestações de efeitos físicos, por exemplo, em que um espírito plasma uma flor, ou então ele usa aquele trabalho das velas, né, da parafina, para criar aquelas mãos. Então são reuniões muito mais para observação, mas ainda assim são reuniões muito bem dirigidas e organizadas com esse objetivo. Não é reunião de diversão. Quem se ocupa com a diversão com o plano espiritual não entendeu o objetivo filosófico da doutrina espírita. Então, dentro do espiritismo, o trabalho é regrado nesse sentido. Agora, cada grupo de doutrina espírita muitas vezes se deixa envolver por esse tipo de reunião. Então, qual é exatamente o objetivo? Angelina colocou, né, todos nós espíritas precisamos ler com carinho o capítulo 31, páginas 474 e 478, de qual livro, Angelina? Do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns ou do Evangelho? Evangelho? O Evangelho vai até 28, né? Então, do Livro dos Médiuns, né? Então, está ali a indicação. Então, por isso que é muito importante, no Livro dos Médiuns, né? Então, muito importante o objetivo das reuniões mediúnicas. E avançando um pouco mais, diz aqui para nós, continuando ainda falando sobre os componentes da reunião. Os médiuns esclarecedores e passistas, além dos deveres específicos que se lhes assinala, servirão ainda na condição de elementos positivos de proteção e segurança para os médiuns psicofônicos, sempre que estes forem mobilizados em serviço. Imprescindível reconhecer que todos os participantes do conjunto
são equiparáveis a pilhas fluídicas ou lâmpadas, que estarão sensibilizadas ou não para os efeitos da energia ou da luz que se lhes pede em auxílio dos que jazem na sombra de espírito. Daí o imperativo do teor vibratório elevado nos componentes da reunião, a fim de que os doentes da alma se reaqueçam para o retorno ao equilíbrio e ao discernimento. Então é exatamente isso. Como é que nós podemos manter esse teor vibratório elevado dos componentes da reunião quando nós temos então reunião em que nós nos divertimos com ela? Como manter o foco quando nós pensamos, por exemplo, dos trabalhos de desobsessão dos doentes da alma que chegam em condição de sofrimento? Aquelas turbinas iluminativas que André Luiz comentou lá no nosso livro, né, já falado aqui, lá no nosso livro Evolução em Dois Mundos. Então, quer dizer, o pensamento concentrado, elevado, é aquela turbina gerando energia. Né? Depende, Brás, meio termo em que tipo de reunião. É como se você, mais uma vez, numa sala de emergência, que chega uma paciente da rua ali todo machucado, e há uma diversão dentro da sala contando piadas. Isso é uma falta de sensibilidade enorme e uma falta de comprometimento e responsabilidade com o trabalho. Para a doutrina espírita, dentro das orientações que são transmitidas na relação entre mundo físico e mundo espiritual, não existe espaço para diversão. Aquele que assim o faz acaba desvirtuando o propósito da doutrina espírita, da mediunidade dentro da doutrina espírita. Mas ela é livre, né? Cada pessoa a utiliza da forma que lhe convém. O objetivo é sempre algo construtivo, sempre algo positivo, né? Como se fosse proibitivo, né, nos centros, um espírito de um índio, um preto velho, se manifestar. Nesse caso, né, o que a gente coloca, por exemplo, Brás, é que há necessidade da compreensão do porquê dos espíritos se manifestarem com essas personalidades. Certamente nós já vimos também um certo rigor e até mesmo uma certa arrogância por parte dos dirigentes do trabalho que repreendem o espírito que traz ali essa personalidade. Nesse caso, há a necessidade do bom senso, da compreensão do propósito daquela manifestação. Porque há reuniões mediúnicas em que realmente ali parece, né, um quartel, em que existe um rigor excessivo na postura dos participantes, até mesmo impedindo que espíritos se manifestem com a naturalidade de suas personalidades. Então, assim, tudo é o bom senso, tudo é o equilíbrio, sempre pensando exatamente em qual é o objetivo daquela reunião. Dudu lembrou aqui, né, é o irmão em coma ouvindo uma piada fora de hora. Então, a mesma coisa. Quando a gente fala em reunião de desobsessão, nada justifica qualquer tipo de desvio de conduta na assistência de que os espíritos precisam. A Angelina lembrou aqui, né, alguns amigos do sincretismo estudam o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu acho que o conteúdo doutrinário que nós temos na doutrina espírita, Angelina, ele tem um objetivo sempre construtivo. Né? Vários grupos estudam o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, o Evangelho, é sempre um conteúdo valioso. O detalhe é que muitas vezes, dependendo da forma como o grupo trabalha dentro de suas crenças, pode entrar em choque dentro daquilo que o Espiritismo orienta. E aí então você fica meio seletivo, né? Você estuda uma parte que interessa, que para você é viável, e outra parte você recusa. E a doutrina espírita ela tem o começo, meio e fim. A sua base, a sua estrutura, o seu acabamento estão todos diretamente conectados. Então não dá para você escolher uma parte que é interessante e você negar outra. Mas de qualquer forma são inícios de trabalhos que são organizados que têm um objetivo produtivo. Se cada grupo consegue se organizar extraindo aquilo que é benéfico para o aprimoramento do trabalho, tudo isso é sempre válido. Mas um trabalho feito dentro da doutrina espírita, é muito importante que nós tenhamos esse foco em tudo aquilo que é orientado para todos nós. E para finalizarmos, os componentes encarnados da reunião não se rendam ao sono nas tarefas dedicadas à desobsessão.
para se evitarem desdobramentos desnecessários da personalidade, cabendo-nos salientar igualmente que nas reuniões dessa natureza não devem comparecer quaisquer outras demonstrações ou experiências de mediunidade. Então, o foco dos trabalhadores às vezes é bastante difícil, porque o ambiente em si acaba induzindo alguns médiuns a entrarem num estado alterado de consciência, fazendo ali com que haja esse desdobramento da sua própria personalidade, que haja a interferência de espíritos no trabalho que vem sendo desenvolvido. Então é muito importante nesse sono principalmente, o que é muito difícil, né? Porque às vezes nós temos ali trabalhadores que tiveram um dia cansativo, né? E naquele silêncio, naquela luz reduzida, muitas vezes na fala pausada, naquela fala muitas vezes monótona que acontece dentro da reunião, haja paciência para você, haja estrutura, haja força para você manter a concentração. Mas é muito importante que o médium, antes da reunião, percebendo-se cansado, né, que ele então vá lá lavar o rosto, que ele se prepare, que ele se oriente para o trabalho, exatamente para evitar esse tipo de situação. Porque o médium que se apresenta como um trabalhador, ele pode se tornar um paciente. Em que ele ali, através do animismo, por exemplo, começa ali a trazer lembranças, né, guardadas no seu inconsciente, que naquele momento se desdobram. E aí ele precisa ser assistido em vez de ser um assistente, que era o seu papel. Então, eis aí para nós essa orientação. André colocou, né, até porque alguns trabalhos, ou passaram a noite em um hospital como acompanhante, não aguenta realmente, é difícil, né, André? Se numa palestra com aquele monte de gente, quantas pessoas cochilam, até roncam ali durante a palestra, né? Imagina numa reunião mediúnica em que há aquele silêncio, aquela concentração e tudo mais. Então, por isso, cada médium deve se conhecer e se ver ali na condição de participar. Porque não é apenas uma questão de escolha, né? Hoje eu não estou bem para participar. O desfalque numa equipe pode trazer prejuízos, né? Então o médium precisa exatamente saber qual é o seu limite, qual é a sua capacidade de contribuir com o trabalho. Medite um pouco antes para se refazer, né? Por exemplo, né? Faz ali então aquela concentração, aquela meditação, faz ali uma leitura, uma postura que seja adequada, conversa com o dirigente para que a contribuição dele seja positiva. E para nós finalizarmos, meus amigos, aqui então, quando se fala sobre os componentes da reunião, como eu coloquei para vocês aqui, nesse livro interessante de Richard Simonetti, é um livro que traz uma coletânea de perguntas que foram feitas, provavelmente, nas reuniões de orientação, nas palestras que ele fazia sobre mediunidade, né? Então algumas perguntas foram selecionadas. E aqui, então, só para a gente finalizar, eu estou aqui no item participantes, mais uma vez o livro Mediunidade, tudo o que você precisa saber. Então, eu vou ler rapidamente aqui, que a gente já está no final, só para trazer para nós essas ilustrações, né? Então, a primeira pergunta, são acho que 8 perguntas ou 7 perguntas. Qual o número de pessoas necessário à reunião mediúnica? Resposta: Jesus dizia que onde se reunissem 2 ou mais pessoas em seu nome, ele ali estaria. Da mesma forma, podemos dizer que a partir de 2 pessoas é possível o contato com o mundo espiritual na psicofonia mediúnica. Um médium e alguém para conversar com os espíritos. Chico Xavier trabalhou assim durante algum tempo, com seu irmão José Xavier, que dirigia a reunião. Então aqui essa é a primeira orientação. Qual o número, né? Então depois a pergunta continua. Como é que está o som, pessoal? Me dá um ok, por gentileza? Só para orientar a André. Normal, né? Obrigado. Então, no mínimo 2 pessoas, como é colocado aqui nessa resposta do Richard Simonetti, né? 2. Não é um número muito reduzido? Sem dúvida. E deve constituir exceção em emergências. A reunião mediúnica é favorecida por uma sustentação vibratória que pede o concurso de um número razoável de pessoas. Que número poderíamos definir por razoável? De 8 a 20 participantes, devidamente preparados e conscientes de suas responsabilidades.
Por que estabelecer um limite? Se a reunião mediúnica necessita de uma sustentação fluídica proporcionada pelos participantes, não seria interessante um número maior, 50 pessoas, por exemplo? Vamos lembrar a questão da harmonização do grupo. É preciso que as pessoas se conheçam bem, cultivem a amizade, sejam simpáticas umas às outras. Quanto maior o número de participantes, mais difícil alcançar essa condição. O grupo tende a ficar demasiado heterogêneo. O próprio Kardec, fala sobre isso a respeito das reuniões de estudos. Então ele dizia que vale muito mais a pena um grupo reduzido, onde haja ali uma homogeneidade, do que um grupo grande, onde haja essa heterogeneidade. Porque quanto maior o grupo, maior a diversidade das pessoas. E maior também ali, maior o risco de desentendimentos, de desarmonias de opiniões. Então um grupo menor e mais conciso é muito mais preferível do que um grupo maior. Agora, o que a gente coloca, isso é um grupo de estudos. Imagina um grupo mediúnico, onde o objetivo ali, então, é um objetivo muito mais grave, que é de assistência aos espíritos que sofrem. Dudu colocou, já trabalhei com um grupo de 12 e não me senti bem. Achei mesmo melhor quando chegamos aos 8. Então, quer dizer, é uma questão de análise dos dirigentes da instituição, para ver qual é o ideal, inclusive ouvindo a participação, ouvindo ali a opinião dos participantes. Depois, considerando assim, o ideal seria mesmo um grupo com um dígito apenas, menos de 10. O ideal será um grupo razoável de pessoas harmonizadas. Tenho trabalhado com um grupo de 20 pessoas sem maiores problemas. Então aqui no caso, inclusive, a gente lembra que lá em Bauru, o Centro Espírita Amor e Caridade, que o Simonetti trabalhava, é um centro espírita que tinha ali 58 grupos mediúnicos, trabalhando em dias diversos, horários diversos. Então, ele é um grupo muito diferente daquilo que nós encontramos, de um modo geral, nas instituições. Então, o ideal é que cada grupo vá experimentando. André Luiz recomenda exatamente aquele número, que não exceda 14, exatamente para que não haja uma população grande de trabalhadores, trazendo para nós ali, muitas vezes, um risco de desarmonia, porque é muito difícil. Número 6. A harmonização de um grupo desse porte pede o concurso do tempo. Como contornar essa dificuldade logo de início? Como já comentamos, ninguém deve participar de reuniões mediúnicas sem uma iniciação, ou seja, sem estudo. No SEAC, que é o Centro Espírita Amor e Caridade, temos um curso preparatório de 2 anos. No primeiro ano, os participantes estudam a doutrina espírita, em temas básicos envolvendo o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. No segundo ano, estuda-se o Livro dos Médiuns. Ao final, o pessoal está bem esclarecido, consciente e em sintonia com os propósitos e responsabilidades da reunião. É um tipo de trabalho específico para aquele grupo, que incentiva bastante a participação dos voluntários, dos colaboradores, em reuniões mediúnicas. Outros grupos preferem ali trabalhar com um grupo mais reduzido. Cada grupo tem ali o seu objetivo. Além dessa preparação, o que mais pode ser feito em benefício da harmonização do grupo? Antigo mentor espiritual recomendava que os participantes da reunião mediúnica deveriam integrar-se em trabalhos assistenciais, envolvendo o atendimento aos carentes. O objetivo? Melhorar o padrão vibratório com a prática do bem. O ideal seria todo o grupo assumir um compromisso em comum. Então ali, só uma questão de orientação prática por parte do Simonetti junto ao grupo que ele trabalhava. E se algum participante não dispõe de tempo para essa outra atividade? O tempo é uma questão de preferência. Sempre encontramos tempo para fazer o que realmente nos parece importante. Não encontrar espaço em nossa agenda para os serviços em favor dos carentes revela pouco entendimento da mensagem espírita. Então aqui, opinião do Simonetti com relação a essa situação. Bom, muito bem. Temos aqui depois também outros temas que são colocados no livro. Deixa eu ver rapidamente aqui, só um instante. Que ele fala de médiuns, natureza
das reuniões mediúnicas. A gente vai falar sobre isso futuramente. Reuniões domésticas. Depois ele vai trazendo para nós aqui outras dificuldades, guias, grande exemplo e tal. Bom, enfim, vimos aqui então, nesses temas, deixa eu voltar aqui para o nosso livro, falamos aqui então sobre os componentes da reunião, né? Então são temas realmente importantes que nós temos que observar, e André Luiz trouxe para nós aqui vários aspectos, né, dessa questão, de quem são ali os componentes, quantos, qual é o objetivo do trabalho, a postura de cada um deles, né, enfim. Então nós vimos aqui sobre a questão dos equipamentos eletrônicos, aparelhos elétricos e eletrônicos, componentes da reunião, e o próximo item 21 nós falaremos sobre visitantes. Quem são esses